Fala aí, rapaziada do YouTube, tudo tranquilo? Aqui é o Papai Maker, trazendo uma novidade para vocês. Eu vou começar a fazer uns vídeos aí de Blender para estar ensinando vocês a fazer modelagem 3D e criando gráficos para os jogos de vocês. Então o legal é que vocês podem modelar para usar quando a gente for começar a mexer com o Godot 3D, a gente pode modelar nele. E agora ele também vocês podem usar para criar os sprites para os jogos, ok? Nessa primeira parte do tutorial, esse primeiro tutorial de Blender, eu vou ensinar vocês como criar pixel art a partir de objetos tridimensionais. Isso é legal porque aí vocês podem criar personagens, criar árvores, é o que a gente vai fazer nesse vídeo. A gente vai fazer uma árvore muito realista, rochas, montanhas, nuvens e com aspecto de pixel art, como se você tivesse feito à mão, ok? Com uma vantagem grande, vocês podem ver esse objeto de qualquer ângulo. Então, uma vez o objeto modelado, vocês podem visualizá-lo ou tirar sprites dele de qualquer ângulo. Então vocês podem fazer uma árvore e reaproveitar em outros jogos a mesma árvore, fazendo simplesmente renderização de ângulos diferentes, ok? Essa é a minha versão, é a versão mais nova do Blender. Quem não tiver o Blender pode instalar direto pela Steam. Na Steam já tem, vai lá, entra, procura Blender, instala e já está usando, ok? Então vamos lá, vamos sair dessa telinha. Essa é a nossa interface do Blender. E eu já vou avisando para vocês que o segredo do Blender é dominar os atalhos dele, ok? Eu vou passando alguns atalhos à medida que a gente vai fazer. Pressionando a rodinha do mouse e arrastando, tá? Não é para girar. Se eu girar a rodinha do mouse, ele dá zoom. Aperta o botão e gira, né? Movimenta para a esquerda e para a direita. Vocês giram para cima e para baixo, vocês olham por baixo, ok? Então vocês podem fazer esse movimento aqui no objeto, ok? Vou apagar isso aqui pressionando o X, tá? E a gente deleta o objeto. Para selecionar objetos de cena, vocês pressionam com o botão direito do mouse, com outro dedo e não com o dedo normal, o indicador que a gente está acostumado. Eu vou adicionar aqui uma esfera. Para adicionar objetos dentro do Blender, câmeras, luzes e mesh ou malhas, vocês pressionam Shift A. Pressionando Shift A, ele abre esse menu que vocês podem adicionar qualquer coisa. Nós vamos adicionar uma malha ou um mesh, tá? Para começar, vamos adicionar esse UV Sphere, ok? Que é simplesmente uma bolinha, né? Uma esferazinha, tá? Que a gente pode trabalhar com ela, ok, pessoal? Então vamos lá, uma vez colocada a minha esfera, eu vou pressionar, primeiro deixa eu vir aqui, ó. A gente tem aqui nossas opções, ok, nosso painel. Isso aqui é uma das partes mais usadas aqui para a gente fazer algumas configurações. Pressionando a rodinha do mouse, eu vou pressionar, eu posso arrastar aqui e ver as opções, ok? É só clicar com a rodinha, deixa apertado, ok? Então eu vou vir aqui, vou pressionar na câmera, se vocês não tiverem, caso na curiosidade vocês saíram clicando, entrando aqui na câmera. Ok? Eu vou diminuir esse tamanho aqui para 64 por 64 e vou colocar aqui em 100%. Vou pressionar F12 no teclado e a gente vai ter uma renderização. Notem que a bolinha ficou bem no final. Por quê? Isso aqui, ó, tá? É a nossa câmera. Ok? Eu vou selecionar a câmera com o botão direito e pressionar Delete no teclado numérico, tá? O deletão não funciona. Se eu apertar deletão, ele tenta deletar. Na verdade, é aquela vírgula que fica no teclado numérico. Pressionando, a câmera vai focar no objeto que estiver selecionado. Aí eu posso girar em torno dele. Então notem que ela tá tipo filmando a bola lá, tá vendo? Ela tá filmando a esfera, ok? Agora eu vou clicar com o botão direito na esfera e pressionar aquela vírgula com delete no teclado numérico novamente. E agora eu estou com a câmera de olho na esfera, tá? Se eu pressionar 0 no teclado numérico, se vocês estiverem no notebook é mais chatinho fazer isso, pressionando 0 eu vou entrar dentro dessa câmera aqui como se eu estivesse olhando por dentro dela. Tá? E agora eu sei a posição que ela está olhando. Então notem que a esfera está bem distante. Para mim movimentar, notem que tem essa borda aqui. Eu pressiono com o botão direito do mouse, tá? É o outro dedo, né? O dedo médio, né? Na borda da câmera, ok? E aí eu pressiono a tecla G. G é de grab. Grab é agarrar. Aperto o G, não clico em nada. Só pressiono o G e movo o mouse. E aí eu verifico mais ou menos e centralizo a esfera. Centralizei, eu dou um clique e eu finalizo o movimento. Pressiono G novamente
E aí eu dou um clique na rodinha do mouse, eu aperto a rodinha. Agora eu estou mexendo a câmera para frente e para trás, subindo e descendo o mouse. Aí eu vou colocar a nossa esfera num ponto aqui, ok? E agora eu vou pressionar F12, olha o que aconteceu aqui. Agora a gente está tirando a foto da esfera mais próxima. Eu posso apertar G de novo, clica na rodinha e me aproximo. G de novo e movo e centralizo. Então isso aqui vocês podem fazer para dar uma acertadinha na câmera de um modo mais fácil, para começar. E aí a gente tem a bola, a nossa esfera, né? Nossa bola mesmo, uma bola, numa posição um pouco melhor aqui para a gente ver. Notem que ele está com esse vamos chamar de desfoquezinho na borda, né? Que na verdade é um anti-aliasing, mas a gente chama aí de desfoque. Para a gente deixar isso aqui bem pixel art, basta um clique. Eu vou apertar ESC aqui para voltar. Eu pressiono aqui, ó, estando na câmera, no display no painel da câmera, aqui, ó, procurem Anti-Aliasing e desativem. Vou pressionar F12 e vamos ver a diferença. Agora, notem que ele não tem mais aquele blur, tá vendo? As imagens, né, os pixels estão bem duros, bem serrilhados, que é o efeito que a gente quer, tá? Deixa eu salvar aqui. Cadê? Blender. Vou chamar aqui de Pixel Art, ok? E vamos salvar, tá? Agora eu vou começar a ensinar vocês, tá, a fazer o que a gente chama de material. Quando a gente fala em 3D, a gente tem que dar um material para aquele objeto. É como encapá-lo, né? Como dizer, esse objeto é de aço, esse objeto é de plástico, é de feltro, é de madeira. Então o material é do que ele é feito, é a aparência dele. Botão direito do mouse seleciona a esfera. Eu vou deixar isso aqui, ó, no Smooth, que é macio, né, suave. E aí vocês podem ver que agora ficou um pouquinho melhorzinho. Ainda dá para ver os pixelzinhos aqui individuais. Só que eles formam essa coisinha aqui, esse brilho que eu não quero, porque pixel art eu quero uma coisa mais dura, mais cartoonizada. Então, uma vez feito isso aqui, a gente vem aqui, tá? Não se esqueça, tem que estar com a esfera selecionada. Se não tiver, botão direito na esfera. Cliquem aqui, ó, nessa opção, tá vendo? Ó, Material, tá? Não vamos ter nada, vamos adicionar um novo material para ele. Vamos dar um duplo clique aqui, vamos chamar de copa da árvore. Nós vamos fazer uma árvore de pixel art, ok? Salvando. Tá? Quando você salva no Blender, aperta Ctrl S, ele abre essa janelinha perguntando: deseja mesmo salvar em cima da versão antiga? Você clica aqui, ele salva, ok? Para fazer isso aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, nesse Diffuse, a gente vai colocar no máximo e no Specular no 0, tá? Para tirar aquele brilhozinho dele, ok? Tá vendo? Já não tem mais aquele brilho, agora ele fica parecendo tipo uma bola de borracha, tá vendo? Tá? E aí nós vamos habilitar a opção chamada Ramp. É aqui que a gente vai trabalhar as cores que vão formar o nosso, como se fosse um gradiente. Qual é a cor do mais claro para o mais escuro do nosso pixel art, aqui no caso da copa da árvore, tá? Para fazer isso aqui eu vou dar um clique, você pode clicar aqui ou aqui, tá vendo? Tá aproximado aqui, dar um clique aqui em cima, aí vocês podem arrastar, ó. Eu clicando aqui, nessa região eu vou ver a cor dele, ok? Vou dar um clique, vou colocar o alfa em máximo, vou subir um pouco aqui e vou pegar um verde meio próximo do azul. Eu vou clarear só para vocês enxergarem. Verde e azul, do azul vai para o roxo, passa para o magenta, aí vem para esse vermelho para o magenta, que eu não sei o nome desse negócio. Aí a gente vem do vermelho alaranjando para o amarelo e continua o ciclo, ok? Em relação à teoria das cores, seria até legal a gente, por exemplo, escolher uma cor única aqui e simplesmente ir mudando a tonalidade. Fica meio chato. A gente vai ter uma coisa monocromática. Então o que eu faço? Eu tô estudando sobre a teoria das cores. Para fazer a parte escura, eu gosto de puxar um pouco pro lado azulado. Tá vendo? Ele fica o verde mais azulado. E pro lado mais claro aqui, ó, eu gosto de puxar mais pro amarelo, tá? Escurecer um pouquinho assim, tá? Puxar para amarelo. Mas repara que ele ainda está fazendo um gradiente. Se eu apertar aqui, ó, a gente vai ter um gradiente que vai dessa coloração até o escuro. Então a gente vai fazer duas alterações aqui. No input, a gente vai botar result.
E o mais importante é no linear a gente põe constante, ok? Agora a gente consegue ali, ó, verificar, tá? Então se eu pôr aqui, ó, tá? A parte de bater mais luz, ele vai ficar um verde, só que aqui a gente está com a lâmpada muito distante. Para acertar isso aqui, eu vou pegar essa lâmpada, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu dar clique aqui com o botão direito, tem uma lâmpada, eu vou pressionar a vírgula lá do delete. Essa lâmpada, ela é uma lâmpada tipo de bulbo, né? Uma lâmpada de incandescente, é aquela lâmpada que espalha para todas as direções. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproximar essa lâmpada, eu vou pressionar 7 no teclado numérico para ver de cima, ok? E vou colocar ela mais próxima, tá? Aqui do nosso objeto. Eu vou pressionar F12 e nota que ela já começa a iluminar a nossa esfera baseado, né? Baseado nas cores que a gente colocou. O que eu vou fazer? Eu não quero lâmpada pontual ou omnidirecional. Eu quero que essa lâmpada, na verdade, seja o sol. Se a gente vai fazer um ambiente externo, né, uma árvore nesse caso, eu quero que seja o sol, ok? Para fazer isso aqui, eu vou selecionar a lâmpada e vou vir aqui, ó, e trocar por sol, tá? Aí ele já vai ter uma direção. Pressionando F7, eu vou ver em relação à câmera a direção. Tá? Notem que aqui ficou maior. Eu pressionei F12, né? Pressionando F12 ele faz uma nova renderização. Tá? Por quê? Porque o sol ele é mais forte que a lâmpada, ok? E ele é direcional. O legal disso é que qualquer objeto que eu coloco em cena, ele vai ser iluminado pela mesma direção do sol. Vou clicar aqui com o botão direito, Shift D, e vou duplicar essa bola e colocar ela mais ou menos aqui, ó. Tá? Aqui vai ser difícil de enxergar ela, talvez. Vamos pressionar 0, tá? Vou diminuir um pouquinho essa bola, pressionando S e movimentando o mouse. E vou colocar ela numa posição aqui. Notem que ela está sendo iluminada na mesma direção que a nossa esfera principal, ok? Vou clicar na bola, pressionar X e excluir o objeto, tá? Salvando. Selecionando a bola, agora vamos adicionar novas cores aqui. Vou pressionar mais, tá? E aí a gente tem mais uma cor mediana aqui. Vou clicar aqui. Vou começar jogando um pouco para esse verde e vou iluminar um pouco. Tá vendo? Agora a gente já tem mais uma camada de cor aqui, ó, tá? A gente pode jogar isso aqui mais para trás, ó, para a sombra ficar um pouco mais para trás. A gente vai puxando e vou apertando F12 para ver a diferença, tá vendo? Ó, tá? E vou adicionar uma nova cor. Vou jogar para cá. Eu quero jogar bem perto do amarelo, ó lá, tá? E vou clarear um pouco mais, ok? Mais, eu quero mais, é como se fosse as folhas, aquele efeito de folhas, ok? E já começa a ficar interessante, né? Salvando, ok? Então a gente já criou uma esfera de pixel art com alguns movimentos aqui. Se eu clicar com o botão direito na lâmpada, vou pressionar F7 aqui no sol, né? Pra gente ver, vou mudar a direção, vou apertar R de rotacionar e vou simplesmente movimentar o mouse para mudar a direção e vejam o que acontece. Eu vou colocar agora uma direção mais para frente da esfera, como se a luz estivesse batendo quase de frente, e aí a gente vê um ângulo bem legal. Isso aqui é muito bom para fazer árvore, acho que um ângulo muito bom. Eu vou voltar só um pouquinho e vou manter bem aproximado desse ângulo aqui, ó. Ok? Vamos trabalhar, experimentar com esse ângulo aqui. Então se vocês olharem de frente, ó, vocês podem ver o ângulo que a luz está batendo aqui, ó. Isso é muito legal, ok? Tá, agora a gente vai transformar isso aqui, ó, numa copa de árvore. Isso é muito fácil. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vou apertar D aqui, o delete, né, para gerar em volta da esfera, é entrar no modo de edição de malha ou mesh, tá? Para fazer isso, vocês têm dois jeitos. Ou vocês apertam aqui, ok? E vocês têm aqui o Edit Mode, ou como eu gosto de fazer, pressiona Tab. Pressionando Tab, agora a gente está no modo de edição de malha. Eu consigo editar a malha do objeto, ok? Nós vamos deixar ela toda empipocada, ok? Nos Blenders antigos não tinha esse recurso, nesse Blender tem e eu usei e abusei. Nós vamos empipocar. Para deixar isso aqui tipo empipocadão assim, a gente utiliza essa opção aqui, ó, Randomize, ok? Eu vou fazer um esquema diferente aqui. Eu quero que os detalhes sejam bem pequenininhos para ficar parecendo uma folhagem mais legal. Se vocês tiverem um computador rápido, podem fazer. Se o computador de vocês for lento, pulem essa etapa porque isso começa a exigir do processamento. Eu vou pressionar W,
Eu vou colocar aqui, ó, subdivide. Ele vai cortar as malhas e deixar as faces menorzinhas ainda, assim fica com mais detalhe. Aqui esse computador tem uma boa placa de vídeo, eu consigo fazer isso. E vou apertar aqui, Randomize, olha, ele começa a empipocar todinha a nossa árvorezinha. Vou pressionar F2 e já temos uma árvore vista de cima. Inclusive, tá? A gente pode adicionar um recurso para ela ficar um pouquinho mais legalzinho, que é isso aqui. Eu gostei de fazer isso, eu experimentei. Entrando aqui, ó, nessa opção, vocês vão adicionar esse modificador aqui, ó, Subdivision Surface. O que ele faz? Ele deixa o objeto assim com essa carinha de massinha, ele alisa, né, o objeto. Então, se eu randomizar bastante aqui, ó, como ele fica, né? Aí eu posso dar uma apertada aqui no Smooth para ele dar mais um. E vocês vão revezando aqui, uns randomize, smooth, tá? E aí ele vai criando formas bem aleatórias aqui, ó, começa a ficar legal, tá? Aí é uma questão de experimentar, direcionar a luz para a gente ver aqui, de repente achar um ângulo que fica bom para nossa copa aqui, ok? Rotation de novo, um pouco menos, ok? O ângulo aqui até que tá bom, tá tipo um sol lá vindo lá de cima, né? Tá, vou randomizar um pouco mais. Vou voltar um pouquinho que eu randomizei muito e dei muito smooth. Isso, eu quero ele randomizado, mas eu não quero ele muito com as partes muito grandes, eu quero as partes pequenas. Vamos experimentar, vou desativar aqui, deixa eu ver como que fica, também fica legal, tá? Aí o que a gente pode fazer, ó? A gente pode dar um ajuste, tem muita sombra aqui, né? Então eu vou selecionar o objeto aqui, já tá, né? Pressionar F12, aí eu vou vir no material dele e eu posso começar a ajustar a posição da iluminação aqui, ó, que legal, ó. Tá? Inclusive, se tiver muito escuro, a gente pode adicionar um recurso aqui chamado luz ambiente, só que aí vai ficar claro demais. Aí a gente diminui a energia dela um pouco aqui, ó. Aí, ó. Né? A gente muda um pouquinho a energia dela, tá? E aí vocês podem ir testando o ambiente de vocês aí de acordo com a necessidade, ok? Então, pressionando F12, eu quero fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, isso aqui é importante, a gente pode deixar ela transparente aqui, ó, tá? Entrando aqui, ó, a gente tem nessa opção aqui, ó, Shading, aqui no Alpha, a gente coloca aqui, ó, Transparent, tá? E aí ele vai deixar o fundo transparente, ok? Tá? Agora eu vou pegar esse objeto e vou elevá-lo. Para fazer isso, eu deixo ele selecionado, clico aqui na setinha azul e elevo o objeto. Ctrl S. O nosso cursor, isso aqui é um cursor. Se isso aqui estiver fora do lugar, porque sem querer vocês clicaram assim, ó, pressionem Shift C e ele volta. Esse é o ponto onde vai nascer o novo objeto. Vamos adicionar o tronco. A Shift A, Mesh, Cylinder. Tá? Esse aqui vai ser a base para fazer o nosso tronco, ok? Pressionando o S e movimentando a gente dá uma escalada nele. Agora eu vou pressionar S novamente, lembrando que isso aqui é o eixo Z, ok? S e vou pressionar Z para dizer eu quero aumentar só em Z, tá? E vou arrastar ele um pouquinho para cima aqui. Vou apertar 0 no teclado e notem que ficou meio ruim. Agora eu vou pegar a câmera aqui, G, rodinha do mouse, cliquei, tá? E afasto. G e só reposiciono aqui. E aí agora a gente tem aqui uma árvore. A gente pode pegar este objeto aqui, pressionar Shift D e fazer cópias dele, ok? Porque aí a gente consegue, apertando G, eu posso movimentar aqui, ó. Shift D, ó. Tá, ó. Eu posso inclusive apertar Shift D, movimentar ele, eu vou apertar de cima, 7, aí eu tenho uma visão de cima, G e movimento, S e dou uma diminuída aqui. Vou pegar esse cara, Shift D, ele já vem grudadinho quando você dá o Shift D, clico, S e diminuo um pouco o tamanho. Aí a gente começa a fazer uma copa de uma árvore. Vou arrastar um pouquinho para trás, tá? Já expliquei como faz, ok? Eu vou fazer ele ficar aqui mais para cima. E a gente pode vir aqui no objeto e mexer nos ângulos aqui, ok? Esse aqui, não, deixar em 0 aqui. Eu quero mexer aqui, ó. Eu mexendo nesse ângulo aqui, eu subo um pouquinho, tá vendo? É só clicar no número e arrastar.
salvando e renderizando, ó. Tá? Lembrando uma coisa importante, o material é o mesmo para todos, então se eu altero o material de um, eu estou alterando o material de todos os objetos, ok? Olha lá. Tá? Aí a gente pode ir ajustando, né? Para chegar aí o que a gente quer, ok? Tá? Aí agora melhorou, tá? Tentar fazer isso à mão demora, e aqui a gente já tem um resultado legal, volumoso, tá vendo? A árvore fica com volume, coisa que é muito difícil fazer à mão. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e selecionar o tronco com o botão direito do mouse, ele não tem nenhum material. Vou ensinar um pulo do gato. Pra gente não ter que fazer tudo de novo, eu vou clicar aqui e apertar aqui a copa. Aí se eu pressionar, ó, ele vai estar com o tronco verde. Só que eu não quero esse tronco verde, eu quero o tronco cor de tronco. Feito isso daqui, eu posso duplicar esse material aqui, né? Deixa eu ver qual que é esse aqui, acho que é esse aqui, tá? Eu pressiono aqui, ele duplicou. Agora eu tenho dois materiais, ok? Que parecem iguais, mas na verdade já são diferentes. Esse é uma cópia. Eu vou chamar esse aqui, dar um duplo clique e chamar de tronco. E aí basta mudar as cores aqui, ó. Tá? Já está tudo configurado, tudo prontinho. Vamos jogar aqui pro marrom, ok? Clico aqui e puxo mais para cá, clico aqui e puxo mais para cá, clico aqui e puxo um pouco mais para cá, ok? Tá, e a gente tem um tronco sob uma sombra gigantesca. Eu vou brincar com esse tronco, eu vou selecioná-lo, ok? Selecionei ele, apertei Tab e vou dar um randomize nele aqui, para deixar ele assim com um formato meio estranho, e vou dar um smooth aqui. Deixa eu ver se ficou bom. A gente pode dar uma arrastadinha para baixo, tá? Isso aqui depois a gente vai aprendendo técnicas de modelagem, né? Só que o sol ele não tá batendo muito no tronco, tá fazendo a sombra da árvore aqui, ó, tá vendo? A gente pode até fazer uma opção aqui. Deixa eu dar uma olhada se eu consigo achar isso para vocês aqui. Shadow. Deixa eu ver aqui. Vamos desabilitar essa opção. Ah, melhorou, tá vendo? A gente desabilita a opção que ele recebe sombras, né? Tá? Assim, dessa maneira, ele não vai pegar a sombra e forma a cor do tronco aqui. A gente pode posicionar aqui. Vamos baixar mais esse tronco. Tá? Eu vou vir aqui, ó, tá? Vou pressionar Ctrl Tab e pegar aqui face. Eu vou selecionar essa face daqui de baixo, ó, tá? Para deixar ela retinha, porque ela ficou toda torta. Aí eu vou apertar S, depois eu vou apertar X e eu vou apertar o número X, não, desculpa, Z, e vou apertar 0. Aí ele vai deixar tudo nivelado embaixo aqui. Isso é um macetezinho, ok? Tá? Pressionar 0 de novo. Grab. F12 e a gente tem uma árvorezinha, tá? Legalzinha aqui. Vocês podem engordar o tronco pressionando o S, tá? É uma árvore bem gorda, tá vendo? A gente pode fazer um ajuste na iluminação desse tronco aqui, tá? A gente pode diminuir um pouco aqui, ó. Agora tá começando a ficar melhor. E vocês podem achar um ponto legal aqui, ó, que ele responda legalzinho, né? Para ele ficar um tronco legalzinho aqui, ó. Quero mais iluminação. Cadê a iluminação aqui? Vai. Tá? E a gente tem uma árvore aqui. Aqui é uma questão de acertar a resolução, tá? Vou dar um smooth nessa daqui, um smooth nessa daqui, que eu acho que começa a ficar muito pipocado demais. Né? Agora ficou bonito, ó. Tá vendo? Vocês podem ver que a gente tem até um efeito assim de copa assim, tipo acompanhando um movimento circular, tá vendo?
fazer isso em pixel art é muito difícil à mão. Agora aqui ó, a gente tem uma árvore bem legal. É uma questão de acertar cor, fazer ajustes. Eu quero menos iluminação, diminui um pouco aqui, ó. Tá vendo? Vai achando os pontos, acho que essa aqui fica lá. Agora ficou legal aumentando essa aqui um pouquinho, que a gente tem uns verdes de outros tons aqui, cria aí uma árvore bonita com 4 cores e um efeito de pixel art. Depois de fazer isso, é só pressionar F3 e salvar a árvore aonde vocês acharem melhor, ok? E aí usa nos jogos de vocês, tá? Então F3 é para salvar a imagem que vocês renderizaram, ok, pessoal? Caramba, se isso aqui ficar verde, fica parecendo um brócolis. Fizemos um brócolis de pixel art. Né? Eu olhei e falei, parece um brócolis isso aí. Pronto. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha, um like. Se vocês quiserem mais vídeo de Blender, avisa aí nos comentários, fala, manda mais. Eu vou criar mais vídeos para vocês ensinando a modelar, ensinando a fazer outras coisas. Eu conheço bem o Blender, eu já uso há muito tempo. E eu quero voltar a usar ele aí para fazer alguns recursos adicionando no nosso jogo, ok, pessoal? Para a gente fazer jogos usando ele aí. Aí depois eu posso ensinar a fazer uma moedinha girando, tá? É simples de fazer uma moedinha que gira. Então o Blender pode fazer uma moedinha que gira em pixel art. Então você pode animar, isso é muito louco. Você pode fazer animação em pixel art com um efeito 3D perfeito, fica bonito pra caramba no jogo. E vai dar a impressão que dá um trabalhão para fazer e valoriza o trabalho de vocês. Então aquele joinha no capricho, aquele compartilhamento aí para o canal crescer. Já chegamos a 600 inscritos, então vamos ver se a gente consegue chegar logo em 1000 inscritos. Aí o canal começa a crescer legal e a comunidade Godot e desenvolvimento de games fica mais forte. Ok, pessoal? Um abraço para vocês, bons devs e tchau!